Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para conhecer microsemiótica irídia. Estávamos conversando no nosso bate-papo informal, antes de iniciarmos a aula, em relação ao que podemos servir à comunidade, como cada um pode ajudar, certo? E o meu prazer é trazer qualidade, habilidades, que possamos fazer um mundo melhor. Isso é fundamental. Se nós conseguirmos fazer isso, vamos cumprir a nossa missão. Pois bem, pessoal, hoje eu estou de rosa, não só hoje, mas algumas outras vezes, que nós estamos no Outubro Rosa. E vocês receberam um e-mail com a seguinte pergunta: o que pode a íris revelar sobre a mama? Pode a terapia da íris ajudar, melhorar, evitar o câncer de mama? Então nós vamos ver isso. Só que antes de eu mostrar a íris para vocês, eu quero contar uma historiazinha em 2 minutos. Tá? Há mais ou menos, pouco mais de 10 anos atrás, eu atendi uma senhora, atendi 2 senhoras, muitas, mas essas 2 me chamaram a atenção. Você não tem pacientes que marcam você e você não esquece? Essa senhora era uma empresária, veio se atender comigo porque ela estava com câncer de mama, estava sentindo muitos enjoos por causa da radioterapia e da quimioterapia. E eu atendi ela, prescrevi na época o que se tinha, marquei o retorno e ela voltou. Quando ela voltou, eu perguntei para ela como ela estava. Ela falou: estou um pouco melhor, com menos enjoo, mas ainda tenho muito enjoo toda vez que eu vou fazer a aplicação química. Mas eu percebi que ela estava muito tensa, além do normal. É claro que uma pessoa que está com câncer de mama, ela já é nervosa, mas naquele dia especificamente ela estava mais nervosa. Aí eu puxei a conversa com ela, após olhar a íris, como é que era o relacionamento dela com o marido dela. Quando eu falei do marido dela, ela começou a chorar e teve uma crise nervosa. Ela se levantou aqui na minha frente, colocou as 2 mãos no seio e falou o seguinte: doutor, como é que eu posso concorrer com uma moça de 23 anos? Aquilo me chocou extremamente, da situação que ela estava. Eu chego até a me arrepiar quando eu falo isso. Então o problema já não era mais o câncer de mama, já não era mais a perca de uma mama, mas o que ela já vinha sofrendo há tantos anos. E assim, olha, o sistema psíquico de defesa dela tão frágil, que ela se sentia muito ameaçada e não tinha, assim, ela não tinha sapiência e se achando inferiorizada porque o esposo dela tinha uma outra pessoa de 23 anos e ela com 49 anos. Então ela fez esse toque na mão. Então eu descobri com aquela senhora que não adianta eu tratar só o físico, mas que eu preciso tratar o ser humano como um todo. Essa senhora marcou muito a minha vida. Até hoje ela é viva, graças a Deus. E tive uma segunda paciente que também me marcou muito. Uma mulher de corpo magra, frágil, muito trabalhadora. Sabe? Tem um negócio dela aqui na cidade. Trabalhava, só a vida dela era trabalhar para juntar junto com o marido e dar uma boa vida aos filhos. E final do ano, nós aqui temos a praia próximo, aqui de Criciúma, a Praia do Rincão. Ela, no final de semana, na sexta-feira, ela foi levar os 2 filhos, os meninos, né, para a praia, e no outro dia o marido ia encontrar com ela na praia. Quando ela estava saindo fora aqui de Criciúma, para entrar no caminho que é direto ao Rincão, ela esqueceu algo em casa e voltou para casa. Ela chegou em casa, entrou, né? Nem fazendo muito barulho, nem nada, pensou que não tivesse ninguém em casa, e foi direto ao quarto buscar o que ela tinha esquecido. Para surpresa, trauma e choque dela,
ela encontrou o esposo dela com outro homem na cama. E dali, em 6 meses, ela tinha um câncer de mama. E ela falou para mim assim o seguinte: não tinha problema, doutor, ele ter outro homem ou ter outra mulher. Na época ela falou assim para mim: embora você ter um outro homem, será que eu não sou mulher suficiente? Mas diz ela assim: ele estava com outro homem na minha cama, no nosso quarto. E o quarto do casal é um espaço sagrado. Então esse sagrado dela, da cama dela, é que deu a maior revolta. Não foi nem a traição de encontrar o marido com outro homem, mas o local que eles estavam, que ela não aceitava. Então, caros colegas, para que nós possamos ajudar todas as mulheres, e eu coloquei essa música do Zezé de Camargo e a Luciano e a Paula Fernandes, independente de se você gostar ou não, é um hino ao casal. E grandes problemas de saúde estão relacionados ao casal. O seio da mulher é sagrado. E quando ela passa por uma decepção tão grande, o seio é o que mais sofre. Por isso que é tão importante o toque no timo. Mas vocês entenderam que a preocupação não deve ser só com o órgão, mas sim deve ser com o ser humano e o que aconteceu com ele? Ok? 2 casos. Vamos a eles. Seios bonitos de uma jovem, diferente da senhora que me falou. Cada uma de vocês, meninas terapeutas, que estão me assistindo nesse momento, analisem, cuidem de você e valorizem vocês. Tá certo? Aonde fica o seio, a localização fenótipica dos seios? Nós temos 3 pontos de localização de todos os órgãos humanos na íris. Nós temos uma localização fenótipica, aonde só o órgão está colocado. Nós temos uma localização genética, que é localizada no espaço da orla pupilar interna. Nós temos um espaço da embriologia, e nós temos a epigenética, que é onde dispara esse fator. Então acompanhe comigo aqui, acompanhe o mouse. Na região externa do corpo, entre a pleura e as costelas, a nível fenótipico, eu tenho o seio feminino. Ó, aqui é só a parte física fenótipica. Somente o órgão. Está observando o mouse? Aqui é fácil de nós resolvermos um problema se ele só estiver localizado nessa área. Segundo ponto, o espaço 7 corresponde à tireoidite de Hashimoto, que já tratamos desse assunto várias vezes. O espaço 8 corresponde às mamas. Então, se eu tenho um sinal no fenótipo, a área da mama, somado a um sinal no espaço 8, genética, que é o genótipo, então eu já tenho um agravamento e um ponto de interrogação que surge: opa, essa paciente tem 2 situações que podem levar ao câncer de mama. Depois nós temos a embriologia consciencial, que é um trabalho maravilhoso do Dr. John Endres, que está no livro Microsemiótica Irídia, Os Olhos Revelando os Segredos da Alma, aonde você vai encontrar a embriologia da mama. E, por fim, você tem a epigenética observada através desse campo morfológico, sistema neurovegetativo, que me revela um trauma ou choque que vai ser o gatilho que vai disparar esse grande problema. Começaram a entender? Olha,
vou perguntar a vocês. Nós temos 3 localizações da mama na íris. Nós temos uma localização fenótipica, que fica na área intercostelar e pleura. Nós temos o espaço 8, por isso que é tão importante analisarmos a orla pupilar interna, tá? E temos a embriologia consciencial. E, além disso, o trauma ou choque que vai disparar a genética, o fenótipo e a embriologia. Vou passar para a próxima íris. Antes de falarmos nessa íris um colega me mandou, eu vou perguntar a vocês. Alguma dúvida da localização vocês têm da mama na íris? Se alguém tiver, você coloca ali. Sim, eu tenho. Não vou falar o nome de ninguém aqui. Não, eu não tenho. Então seguimos em frente, ok? Vamos lá. Boa noite. Ok, um abraço, Marcos, também. Não, aqui outra coisa. Não estou vendo a imagem. Tudo bom, Joseilda? Eu falei que não ia falar o nome e acabei falando, né? Olha, alguém não está vendo as imagens, pessoal? Vocês podem me passar aqui, ó. Tá. A princípio, todas as pessoas estão vendo a imagem, ok? Então, dá uma observada no teu micro se a parte ali de recepção de imagem está ok, tá? Tá perfeito a maior parte. Ó. Então, vamos aqui, ó, novamente, ó. Na região intercostelar, entre brônquios e pleura, eu tenho fenotipicamente a parte da representação da mama, que é só o órgão localizado e parado ali mesmo. E eu costumo dizer que quando você só tem essa parte física, é fácil de melhorar. Depois eu vou observar qual que é a orla pupilar interna da pessoa. Porque a orla pupilar interna, ela tem a morfologia dela subdivididas em órgãos genéticos, de como eu observo a genética da pessoa. É muito importante você observar a orla pupilar interna, porque através da orla pupilar interna e da OPI correta, eu vou conseguir alcalinizar o sangue e quebrar as informações negativas dos telômeros genéticos que eu tenho. Porque se eu tratar só o órgão mama fenótipo, eu não consigo resolver um câncer de mama ou ajudar no câncer de mama. Mas se eu tratar a parte fenótipica com a parte genótipica, no espaço 8 da OPI da pessoa, eu estou quebrando informações, rompendo informações genéticas e alcalinizando o sangue. E depois eu tenho a embriologia, que é a formação do órgão e localização que ele deve estar no espaço 14. Mais à frente eu já mostro mais essa parte para vocês, ok? A mama fica próxima ao plexo solar da íris esquerda e direita, nas duas íris. A localização da mama é a mesma nas duas íris? Sim, a localização é a mesma nas duas íris. E o que aparece no espaço 8? Normalmente, ele vai aparecer um desbastamento, um desgaste ou mudança de coloração nesse espaço. Ok? Vamos lá? Muito importante. A íris vai me representar, vai me fazer observar sistema glandular, que fica na parte periférica. Quando eu tenho um rosário linfático, que eu vou mostrar mais à frente, eu vou observar pela cor do rosário linfático se eu tenho nódulos, linfos, tá? E como é que está a glândula mamária. Então, independente do que a pessoa vier se consultar com você, nesse outubro, observe a mama também dessa sua cliente. Isso aqui é anatomia, certo? Eu coloquei aqui na minha sala e tenho colocado essa mensagem que todos vocês conhecem. Câncer de mama, prevenção é o segredo. Estamos preocupados, sim, em ajudar a melhorar uma pessoa que está com câncer. Mas antes de ter o câncer de mama,
ou qualquer outro tipo de doença, o nosso trabalho de microciometista irídeo é fazer a prevenção. Lembra que eu comentei no início sobre palestras, sobre conhecer as pessoas, sobre servir a comunidade? Então aqui estão as dicas que todos vocês, eu tenho certeza que vocês conhecem, a prevenção é o segredo, que você deveria fazer cópias e do que você prescreve, tratamento que a mulher veio se consultar de outra situação, dá esse panfleto para ela. Eu tenho aqui na frente, no mural, a gente tem esse panfleto, temos vários panfletos que se entrega junto com a receita. Aqui embaixo, procure um médico, o microciometista irídeo, tá? Se encontrar alguma normalidade. Aqui embaixo você coloca teu telefone, certo? Porque essa paciente sua, ela pode dar para uma colega. Olha, eu fui me atender com um microciometista, e muitos falam assim, o homem que olha no olho, eu aqui, ó, acho que você deveria fazer uma consulta. Então, você vai estar ajudando e, ao mesmo tempo, fazendo a sua divulgação. Ok? Vamos voltar. Deixa eu só ver o que aqui me perguntam. Ok. Então, vamos lá. As localizações eu já falei. O autoexame, o exame da íris, a mamografia. Vocês não precisam ter medo. Olha, eu achei os 3 pontos que me chamaram a atenção. Qual que é o sinal que eu tenho aqui? Vocês já estudaram essa íris, na verdade? No curso, no primeiro módulo. Essa daqui é uma constituição hidrogenoide. Por que é hidrogenoide? Por causa, justamente, dos tofos, do rosário linfático, que comprime toda a linfa da pessoa e vai gerar nódulos. Então, vamos dizer aqui, ó, vamos supor que a pessoa que na região da mama tivesse um sinal, tá? E aqui tem um sinal, olha, de radiais. Radiais é o enfraquecimento fibroso do tecido da pessoa. Que ela tivesse mais um sinal no espaço 8, tá? E o espaço 14 dela, ó, observa que eu tenho aqui uma outra pequena lacuna com radiais. Mas até aqui não é um grande problema, porque não manifestou ainda. Mas se a pessoa tem os 3 sinais, ela vai manifestar mais dia ou menos dia esse problema. Para me evitar um câncer de mama, numa constituição hidrogenoide. Vou voltar à íris anterior, o sinal anterior. Ó. Linfonoides. Está observando? Ou que os antigos falavam assim, é uma íngua. Essa íris hidrogenoide, ela vai gerar e criar linfonoides. O maior problema de qualquer tipo de câncer é quando ele se espalha por todo o corpo. Por exemplo, por que você, eu sei que você lê, que você assiste televisão, uma série de situações, e a minha pergunta é assim, ó, você escuta as pessoas falar, ou mesmo vizinhos, coitado de fulano, teve um câncer, ele espalhou por tudo, eles tinham uns nódulos no corpo todo. Pode ser que uma constituição hematógena ocorra isso, mas é raro. Mas essa constituição aqui, ó, ele vai espalhar todos os nódulos e os linfonódulos em todo o corpo. Se isso chegou ao ponto de espalhar, infelizmente, eu falo assim, humanamente, nós não sabemos curar, nem nós, nem o oncologista, tá? Já passou do tempo, a pessoa já comprou o ticket para o outro lado. Então, toda vez que eu encontro uma pessoa, independente da patologia que ela sinta, tá? Eu preciso abrir essa parte do rosário linfático, porque senão vai gerar nódulos, seja no câncer de mama, seja no câncer de próstata no homem, seja aonde for. Então é fundamental que, além dos sinais, você observe a constituição, o espaço e a embriologia da pessoa. Compreendeu? Nós todos sabemos a importância que se tem da nutricionista, do nutricionista. Aqui me lembrei de 3 colegas nutricionistas, o Vitor de Brasília, a Jandrine aqui esqueci o nome da cidade aqui próximo, Sombrio, da professora Paula, que é nutricionista aqui em Criciúma, que trabalha também com a íris.
E vocês têm no mapa de vocês a sugestão de alimentação. Então, a Constituição me exige alimentação. E como é que eu limpo uma constituição hidrogenoide? Principalmente com alimentos que não façam esse entupimento. Eu, particularmente, posso falar até demais, vocês acham que... Podem achar o que quiserem. Eu desconheço ainda um efeito tão grande como o Oxygen Plus para limpar essa área. Então, se eu tenho linfonoides, eu vou utilizar o Oxygen Plus, eu vou utilizar o Master e vou utilizar a OPI da pessoa para melhorar a genética dela. Entenderam? Ah, professor, é 30 gotas de oxigênio por dia? No caso de linfonoides, eu chego a usar até 70. Eu preciso atuar e agir com muita velocidade. Ok? Já volto nos espaços para dar resposta para vocês. Entenderam esse sinal? Agora, quando eu encontro pessoas que, todos vocês sabem disso, que o sinal que mais me preocupa, todos que fizeram o curso comigo, que estão fazendo o curso com a Angel Life, pessoal maravilhoso, quero mandar um abraço aqui ao professor Lang, que esteve dando as últimas aulas. Eu tenho viajado muito, tenho tido muito trabalho também aqui. Sei que o colega Lang também tem muito trabalho, tá? E se dispôs a dar essa aula conosco aqui. Então, Lang, a Dirce, a Marlene, o Lucídio, o Dalton. Tenho acompanhado o trabalho que o Dalton tem feito, muito bom. E assim, vários colegas. O colega Edson Bonotto, quero ver se daqui 15 dias é ele que vai dar uma aula para nós. Mas todos eles sabem que o que eu mais bato pé, voltando aqui para Íris, são os pontos de defeito. O ponto de defeito a nível emocional me indica uma raiva profunda muito grande. A nível físico, me indica uma destruição de tecidos. Então, se eu tenho um sinal, um ponto de defeito na região, já tenho uma íris com vários pontos de defeito, mas eu encontro um ponto de defeito em cima da mama, mais o espaço 8, Observa aqui, o Dalton, que essa situação não é só o reflexo da foto, ela tem um azulado muito forte. Me lembrei de uma menina chamada Sabrine, fazendo um curso de microsemiótica em Florianópolis conosco, e ela observou essa coloração azulada no pai dela, e eu falei assim, manda teu pai correndo ao urologista. Chegou lá, ele já estava com câncer na próstata. Hoje nós estamos falando de mama, mas essa coloração azulada me leva a um câncer. Outro ponto que me foi perguntado, o espaço 14 ele não está na OPI, ele é próximo da OPI, para não confundir, tá certo? Então, pontos de defeito, o que eu posso ajudar a pessoa, como posso ajudar, e sendo um fator, encaminhar para um colega oncologista. É preciso nós termos esta consciência que nós não somos seres humanos que resolvam tudo. E que uma coisa muito boa é a equipe multidisciplinar. Eu, particularmente, Clodoaldo, tenho uma larga experiência em microsemiótica, não trato câncer ou oncologia sozinho. A terapia Flor de Lis é boa para o câncer? Ajuda muito. Acabamos de falar da OPI, que alcaliniza o sangue. Olha só a importância. Toda pessoa oncológica tem um sangue ácido. A OPI, ela quebra a genética negativa que a pessoa tem. Que passa, por exemplo, hoje você vai fazer um exame de cardiologista, uma das perguntas que ele faz, me conta a história sua familiar. Por exemplo, câncer de mama. Quantas mulheres têm câncer de mama na sua família? E assim sucessivamente. Então eu alcalinizo o sangue, eu melhoro essa genética, Isso é fundamental. Se vocês entenderem a importância de uma orla pupilar interna, genético, nossa, aí vocês vão ajudar muita gente. E mesmo assim, olha, Dona Maria, eu estou desconfiado porque aqui nós temos um problema que eu não estou conseguindo identificar. Eu gostaria que a senhora pegasse uma segunda opinião e depois me retornasse aqui.
Eu não vou falar para a pessoa, olha, eu acho que você tem câncer, alguma coisa, porque eu tive uma aula, fiz um curso, e esse sinal é sinal de câncer. Não. Um dos princípios nossos é não assustar o ser humano que está à sua frente. Olha, estou lhe examinando, tem uma situação aqui que eu não compreendo. Eu sei que a senhora está sentindo dor, está sentindo alguma outra coisa, mas eu vou lhe pedir o seguinte, vá no doutor fulano, você como microsomatista deve conhecer os profissionais da área da saúde da sua cidade e você encaminha. Olha, doutor fulano, paciente Dona Maria da Silva esteve em análise comigo em microsemiótica irídia, observando, me chamou a atenção pontos que podem levar a um desequilíbrio oncológico. Gostaria que o senhor solicitasse demais exames para comprovação ou não. E tomara a Deus que as pessoas falem assim, nossa, ele estava errado. Eu torço todos os dias, quando eu mando uma pessoa procurar um outro colega, eu fico assim, tomara que eu esteja errado. Eu não quero estar certo, eu quero estar errado. E, infelizmente, uma boa parte das vezes, eu estou certo. Mas quando a pessoa fala, não, não deu nada de errado, que bom, que maravilha, tá certo? Então, preste atenção nos pontos de defeito. Eu posso ter lacunas, tá, sobre a região dos seios. Quando se tem uma cripta na região da mama, quer dizer que a pessoa já está com câncer? Não, tá certo? A pessoa não quer dizer que ela esteja com câncer quando tiver uma cripta. Para mim definir, tá, e encaminhar uma pessoa que possa estar com câncer, eu preciso de 3 sinais. Um sinal no fenótipo, um sinal na genética, um sinal na embriologia e conhecer os traumas que essa pessoa tem. Se a pessoa tem lacuna, uma lacuna em cima da mama, ou uma cripta, como o colega fala, cripta é um grande problema que vem de herança genética também, que é gerado os problemas que a pessoa tem por oxidação. O tecido oxida. Mas só uma cripta, se alguém falar isso, o cara tem uma cripta, a mulher tem uma cripta e tem câncer de mama. É história para boi dormir. Isso não é verdade. Não procede, não se tem estatísticas sobre essa parte. Então, por exemplo, se eu tenho uma lacuna, eu tenho um afrouxamento do tecido mamário, que daí pode criar inflamações. Se eu tenho a cripta, eu posso ter oxidação nesse tecido. Se eu tenho raio solar, eu vou ter espasmos, contrações musculares que vão inflamar na mama. Cada sinal tem uma representação. Hoje estamos falando estritamente da mama, mas cada região do organismo, somada à genética, vai dar um sinal. Ok? Eu me preocupo muito, além da cripta, com essa lacuna, lacuna aspargo. Observa que essa pessoa tem anéis de tensão, de coloração branca, que é uma pessoa dinâmica, não aceita descansar, não aceita parar. Uma região avermelhada, que me indica uma oxidação muito forte, e uma lacuna aspargo na região da sexualidade. A lacuna aspargo é um sinal que, por si só, tem lacunas, por exemplo, as lacunas gigantes vão me levar direto a diabetes. A lacuna semicerrada me leva a distúrbios da mitral. A lacuna aspargo, como vocês estão vendo, me levam a desequilíbrios ginecológicos e podem me levar também ao câncer de mama. Somado a uma orla pupilar interna com unhas de gato, nome popular, posso dizer aqui, me indica uma pessoa, somado aos anéis tetânicos, extremamente exigente consigo mesmo. Quer dizer, eu tenho uma pessoa que vive uma vida, no dia a dia, uma mulher, trabalho dela, onde ela é irritada, ela é tensa, ela é contraída. Então você imagina uma mulher que tem essa lacuna aspargo, com os braços o tempo todo aqui comprimindo as mamas. E ela chega em casa e fala para a família assim, eu me dou toda para vocês e vocês não me reconhecem. E ela faz isso. Uma grande tendência ao câncer. Então é muito importante observar isso.
Outro fator que nós precisamos observar com as pessoas. Assim como o ponto de defeito isolado também não vai ter problema ter um ponto de defeito isolado sozinho. Um gole d'água. Vamos voltar aqui. Observe essa íris. Pupila em midríase, OPI 2, banda de sistema nervoso autônomo contraída, em forma de zigue-zague, tá? Quer dizer, eu tenho uma pessoa fechada dentro dela mesma, com muita raiva. Ó, aqui eu também tenho o ex de gato. Agora, uma coisa que eu quero que vocês observem, uma lacuna amedusa. Tá vendo aqui que eu estou passando? Essas pessoas que têm essa banda de sistema nervoso autônomo poderia ser dilatada, mas que tem essa extraflexão, ela vai ter grandes problemas de apoptose celular. A apoptose celular, quando eu tenho conversado com vários colegas médicos e ortomoleculares que utilizam a oxigenação, você só consegue resolver a apoptose celular com oxigenação. Mas também muito importante que esse tipo aqui, ó, de intro e extroflexão me indica uma pessoa que ela tem um dos pais com vício do alcoolismo. E é uma pessoa que se fecha muito. Por quê? Porque ela sofreu muitos traumas na infância. Então ela tem muita raiva dos genitores ou de um dos genitores. E a raiva, além do ponto de defeito, é um dos princípios que vão me levar a qualquer tipo de câncer. Câncer de mama, nesse caso. Eu tenho uma lacuna, a medusa. Eu tenho mais uma lacuna, a medusa. Eu tenho uma introflexão. Eu tenho apoptose celular. E eu tenho um raio solar rompido por anéis tetânicos de coloração escura. Os anéis tetânicos de coloração claro me indicam uma pessoa extremamente agitada e contraída. Os anéis tetânicos de coloração escura me indicam uma pessoa exaurida, que não tem mais vontade de lutar, esgotada. Somado com o raio solar às 12 horas, o saudoso Dr. Bernard Jensen chamava essa área aqui de área da vitalidade, e tinha razão, porque aqui nós encontramos hipotálamo e epífise, tá? Então, o hipotálamo, todos nós sabemos que é uma região central que distribui toda a parte hormonal. Como é que eu melhoro a oxidação, apoptose celular, anel tetânico escuro e raio solar no hipotálamo? Com todos os colegas médicos que vocês falarem. Se você não prescrever uma dosagem alta de oxigênio, oxigenar a pessoa, você pode esquecer que não vai para lugar nenhum. Ok? Ok, assim como ponto de defeito. Boa noite. Coloração da OP que indica problemas oncológicos é só azulada? Não é só azulada não, tá? Coloração branca, o desgaste da OP também pode indicar essa parte. Observe a imagem. Essas coisas são muito sérias. Nós estamos muito acostumados a só ver cenas bonitas, né? Ah, eu olho a íris. Não, eu nem olho outras coisas. Eu sei que isso pode ser um choque para as mulheres que estão me assistindo agora. Mas você, terapeuta mulher, microciometista irídia, você está se cuidando? Você está cuidando de você? Ou você só dá conselhos para as suas pacientes? Você faz a autoanálise? Você observou a sua íris? Porque para me ajudar, eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar. Qual que é o sofrimento de uma mulher ao passar por uma mastectomia?
a perca de uma mama, como é que ela se sente? Qual que é o sofrimento dela? O que, que você pode fazer? E tomar a Deus que essa mulher que perdeu, que foi extirpada a sua mama, veio consultar com você, tá? E você pode ajudá-la a se proteger, a melhorar a mente dela, a descobrir um objetivo para ela. Isso é importante. A deixar ela chorar na sua frente, a você se levantar da sua cadeira e pegar o teu material de trabalho e fazer a massagem no timo, entre os seios, e você vai observar o sofrimento dela e a vergonha dela, mas você vai cuidar mais de você. Isso é importante. Isso é muito importante. Muitas vezes é preciso a gente sentir na carne o sofrimento de uma pessoa. Daí nós vamos dar valor à nossa profissão como curativa e preventiva. Quantas mulheres com câncer de mama já foram ajudadas pela terapia integrativa? Pela verdade que você encontra e pelo que é necessário prescrever para a pessoa. Toda mulher que sentar na sua frente, cara colega, porque se nós homens temos uma deficiência que é a próstata, e falo para você, todo colega homem, compra no supermercado pólen de abelhas, uma colherinha de chá de manhã e de tarde, misturado no suco, na água, no leite, nas frutas, no iogurte, ou coma puro. 10 gotinhas, isso se você já passou dos 50 anos, tá? 10 gotinhas 3 vezes ao dia de flor de íris master, a tua próstata vai estar perfeita, pólen com master. Se você trabalha com situações intoxicativas, utilize o oxigênio. Cara, colega, mulher, se você tem uma tendência, se alguém na sua família, se alguma mulher, a avó, a mãe, terapeuta, teve câncer de mama, tá? Master, cogumelo real e gel. Você vai quebrar a sequência, tá? A OPI também junto, porque quebra a genética. Levanta e perceba. A próxima foto é muito forte. Se você não quiser olhar, não precisa olhar, tá? Alguma vez você já pegou uma pessoa assim no teu consultório? Semana passada, o Claudio Birlang mostrou um trabalho com úlcera na perna. Eu adorei o trabalho dele, mostrar a recuperação. Durante a semana também, o colega Luiz, aqui de Videira, né, em Santa Catarina, mostrou um caso de psoríase. Aí todo mundo se empolga. Aí eu falo assim, ó, antes de qualquer coisa, é necessário consultar. Então observa o que pode ser feito, o que não pode ser feito. É possível evitar? Como avaliar a íris? Qual a terapia adequada? Você sabe prescrever corretamente a terapia da íris a ser integrativo? Pessoal, essa semana eu tive uma visita de uma pessoa que eu conheço há muito tempo, essa semana não que passou, do colega José Ronzani, que conhece íris há muitos anos e agora vem trabalhando com a íris. Fez um trabalho muito bom. E ele me perguntou assim para mim, Rodoaldo, você só usa terapia flor de íris? E muitas pessoas me perguntam isso, porque muita gente quer inventar remédio, ou quer comprar remédio, ou quer entrar em coisa de rede, ou quer entrar em um monte de coisa. Eu falo para vocês assim, eu falei para ele, isso todos vocês que me conhecem sabem disso. Você não precisa usar nada da terapia da íris. Mas a pergunta que eu falei, e conversando com o José Ronsano, foi o seguinte, José, a primeira coisa a fazer é consultar corretamente. Se você não consultar corretamente, não existe remédio certo. Você consultando corretamente, pode ser que tenha uma solução com a flor de íris. Pode ser, José, que você tenha que encaminhar a pessoa para um outro colega, para um outro profissional. Então, olhando para vocês, eu falo o seguinte, diante
de uma calamidade dessa, dentro de doenças tão graves, a primeira coisa que nós precisamos é saber consultar, saber atender a pessoa. Eu não estou preocupado aqui com ninguém, sabe, com essa ou aquela terapia. A terapia que foi permitida desde a Europa e no Brasil e que tem a sua utilidade e é muito grande, que está na cronobiologia, flor de íris, e faz verdadeiros milagres. Para que eu quero inventar a história? Ok? Antes de seguir, eu só quero... Vocês entenderam, pessoal, que o que é importante é você saber consultar? Porque eu sei que tem muitos colegas que precisam do proteção e equilíbrio porque eles se impressionam com o paciente. Você precisa do proteção e equilíbrio. E às vezes você esquece de consultar. Ai, meu Deus do céu, a pessoa está com esse problema, eu vou dar um remédio tal para ela ficar boa, aquilo, e não consulta. Todo profissional competente, habilitado e qualificado, primeiro ele consulta, bem consultado. Nós estamos aqui porque você precisar. Tá certo? Um recadinho, 2 minutos, agora é a hora que está todo mundo aqui. Deixa eu só relembrar vocês aqui. Dia 20 e 21 de novembro, nós vamos ter o encontro de microsemiótica irídia, primeiro simpósio brasileiro. Vamos ter a presença de muita gente. Essa semana falei com a Denilza, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Falei, vai vir no simpósio, já estou com a passagem comprada. Um abraço, Denilza. Nós vamos ter a presença do Dr. Silvano Sguario. Eu fui aluno e sou aluno do Dr. Silvano Sguario, tenho esse prazer de falar isso. O Dr. Silvano Sguario, um homem de praticamente 70 anos, ele é um dos descobridores da orla pupilar interna, é médico-chefe do Hospital da Ilha de Capri, foi médico do COI, Comitê Olímpico Italiano. Então, pessoal, não é gente pequena. E o Silvano Sguario, quem conheceu ele, os mais antigos que estão me ouvindo hoje, é uma pessoa de coração aberta, que ela doa tudo que ela sabe e de descobertas novas. Você não precisa ir nesse simpósio para ver nenhum trabalho. Tá? Só que você vai trocar experiências com o Brasil inteiro. Mas se você for nesse simpósio e tiver o privilégio de ter uma aula, que vão ser 2, na verdade, com o doutor, professor Silvano Sguario, isso vai valer para a sua vida inteira. Você vai conhecer um ser humano, um médico, chefe de hospital, ex-médico do COI, Comitê Olímpico Italiano, que vai nos presentear e nos brindar com a sua presença. Não percam essa oportunidade. Faça um empréstimo, faça qualquer coisa. O que eu me lembro quando eu comecei, eu vendi carro, eu fiz uma série de coisas para estudar. E aqui em Porto Alegre, pessoal, hoje eu estava olhando o preço de passagem de São Paulo até Porto Alegre, R$ 159. Tá? Só isso. Não perca a oportunidade de conhecer o Dr. Silvano Sguario. Só isso que eu lhe falo. Ok? Um abraço forte ao pessoal de Portugal. Nos dias 4, 5, 6 e 7 de fevereiro, eu vou estar realizando um curso em Lisboa pelo Instituto Terra Luz. Tá? Vai ser um curso prático, tanto que vocês já sabem, os que já estão inscritos, que 10 dias antes do curso vocês vão ter que me enviar as íris de vocês e os dados de vocês, porque o curso será realizado com as íris de vocês. Nós vamos sentir na pele o que o paciente sente e quando a gente estuda sobre a gente mesmo, a gente não esquece nunca mais. É uma metodologia nova que vai ajudar muito você a se tornar o melhor terapeuta. Ok? Então, Portugal, 4, 5, 6 e 7 de fevereiro. Eu já devo estar na Europa a partir do dia 5 de janeiro. Eu vou estar indo para lá. O nosso simpósio que nós vamos ter e voltamos para a nossa aula. Ok? Pessoal, quando eu falo de consulta, eu sei porque os colegas ainda estão aprendendo essa parte. Deixa eu voltar aqui. Eu estive na formatura do curso de microsemiótica irídia em Canoas, realizado pela Angel Life, na última turma,
E quando eles começaram a me apresentar os trabalhos lá na frente, eu perguntei assim, eu virei e perguntei para os professores, assim, essas íris são de quem? Aí eu me lembro que o Lucídio e a Dirce já levantaram a cabeça. Não, essas íris são eles que tiram. Que qualidade maravilhosa das íris do pessoal de Canoas. Tá? Então, por que eu quero dizer com isso quando nós estamos falando de câncer? Quando você bate uma foto de uma íris distante e você vai jogar no programa de computação, no IrisMake, para fazer todo o levantamento da íris, né, o rastreamento, o que vai acontecer quando a íris vem desse jeito? Ele não vai dar o diagnóstico correto. Então eu peço assim aos meus alunos, os alunos da Angel Life, tá? Que solicitem aos seus professores que vocês tenham um treinamento de como vocês tiram boas imagens. Essa imagem aqui, não estou criticando o colega nem nada não, assim, ó, só que fica praticamente impossível você analisar. Eu vou dar uma dica a todos vocês. Coloque a máquina, puxe o zoom até o 4, aonde se aproxima mais a íris, e dali você bate a fotografia. Se você tiver alguma dúvida, vou dar outra dica para vocês. E aí vou falar de mim. Na página do Centro Ravid, tem um curso online que foi acrescido mais uma matéria. Agora, 3 horas e meia de aula de microsemiótica irídia, 3 horas e meia, 4 horas de aula de microsemiótica irídia, aula com o professor Fernando sobre a localização de vértebras, tá? E aula farmacológica. Então, se você tem dúvidas em tirar a imagem de íris, em localização de vértebras, em tratamentos e como conhecer o tempo, os traumas e choques, você entra www.ravid.com.br e lá você vai. Curso, treinamento, tá? São 4 CDs. Você vai aprender bem e você não vai ter desculpa. Só te peço uma coisa, não estude tudo num dia só. Se você se propor 1 hora por dia, em horário determinado, você vai aprender a tratar o tempo. Então entra lá e amanhã observa essa parte. Entenderam que nós precisamos melhorar? Como é que eu vou observar um câncer aqui? Não tem jeito. Tá? Retornamos ao câncer de mama. É possível? É possível. Eu acredito, sempre eu falo assim, eu tenho uma fé muito grande que tudo pode ser sempre melhorado. Tá? Quero ir lá. Ah, sim. Será bem-vinda. Ah, colega, o número de... tem pouquíssimas vagas, tá? Estão me avisando aqui. O número de inscritos já está com sua capacidade praticamente lotado, porque está escrito alterações nos horários. Ok. Bom, quem não for, pessoal, está perdendo a sua oportunidade e depois vai reclamar que não é reconhecido, que não é conhecido, que não aprendeu as coisas. Vamos seguir a nossa aula. Então, é possível evitar o câncer de mama? Como você avalia a íris? Nós já observamos lá em cima. Você sabe prescrever corretamente a terapia flor de íris integrativa? A terapia flor de íris, eu não falo de um remédio. Eu não estou falando para vocês da OP, do portal, proteção. Eu estou falando de terapia. Terapia é um conjunto de ação que vai atuar no corpo físico, no cérebro, na mente da pessoa e na psique da pessoa. Em todo o ser humano. Aí sim nós temos um resultado muito bom. Eu posso evitar um câncer de mama dependendo de onde eu achei a introflexão na íris da pessoa. É muito importante, igual eu briguei com vocês ali, briguei no bom sentido assim agora, né? Eu falei para as colegas terapeutas, microcementistas, sair de trás da cadeira e massagear o timo das mulheres, olha. Porque na íris, ó, espaço 8, ó, tá aqui, ó, na pupila, eu tenho a coluna, tenho a idade. Esse gel aqui, até onde eu sei, só é e deve ser comercializado por profissionais habilitados e capacitados. O gel polifórmico, ele tem uma substância francesa, aonde ele desbloqueia o nódulo energético negativo. E você colocando corretamente em cima da vértebra correta, ele aumenta o fluxo medular e vai beneficiar qualquer tipo de doença. Tem dúvidas? Entra lá no Centro Ravid e observa o curso. Aonde a mama está localizada?
inculpa. Cada área da coluna tem uma representação. Porque não adianta você observar uma íris se você não souber tratar. O importante é tratar, você tem que ter efeitos práticos, palpáveis. Senão você não é medicina. Eu gosto muito disso daqui porque isso aqui ajuda a microsemiótica irídea e ajuda muito o câncer de mama. Vocês sabem melhor do que eu que todo o genoma humano já está codificado e que nós temos essas 4 letras que, de acordo com a organização delas, é o teu genoma. Guanina, tanina, citosina e assim por diante. Quando você tem um genoma que sai fora, é onde surge a doença física. Quando você atende e observa a orla pupilar interna, você está observando os genes da pessoa. Quando você prescreve corretamente a orla pupilar interna da pessoa, você está organizando o código genético da pessoa. Olha como é importante e interessante. Essas letras dos códigos têm que estar corretas. E se eu atender errado ou tiver um genoma errado? A palavra good, em inglês, significa dog. Aliás, significa Deus, né? Se eu só trocar o D e botar na frente, olha, eu fiquei com o quê? Cachorro. Então, imagine que eu esteja falando de Deus, né? E escrevo Deus desse jeito. Eu inverti os papéis. Por isso que é tão importante você fazer análise, prescrição do que existir de melhor para o seu paciente. Só nisso daqui, ó, pode ser cometidos grandes erros trocando uma letra. E nós trabalhamos, quando se trabalha com orla pupilar interna, você trabalha com genoma. Recebi um convite, Dr. Lai Ribeiro, a USP de São Paulo, onde temos colocado essa área do genoma humano. Tá? Faz parte do tratamento da íris a nutrição correta através do fenótipo, exercícios segundo as condições da pessoa, água, toda a água para o doente deve vir acompanhada com oxigênio, fora dos horários das refeições, sol. Hoje nós temos heliofobia. Se as pessoas pegassem 30 minutos de sol por dia, as indústrias farmacêuticas que vendem cálcio praticamente iriam quebrar. As pessoas, o maior fornecedor de cálcio é o sol. É claro que se eu for no sol meio-dia, eu vou pegar um câncer de pele. Mas nos horários corretos, e aqui eu estou me lembrando, como eu falo para minhas novinhas aqui, para as mulheres que vêm se consultar comigo, tem mulheres de várias religiões que usam roupas compridas, que não querem mostrar as pernas, e eu falo para elas assim, você senta na varanda da sua casa, ou no seu apartamento, a hora que dá para pegar sol, você levanta a tua saia, o teu vestido, só até os joelhos. Ah, só até os joelhos. Fica sozinha. Há 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde. Quantas mulheres já melhoraram pela falta de cálcio? Então isso aqui tudo é terapia integrativa flor de íris. Preventiva e curativa. Temperança. Eu ganhei esse material do Dr. Sang Lee, um coreano. Assisti uma palestra com ele, fiz um curso estrela que se chama, aonde você vai vivenciar muita coisa. E eu só vou voltar aqui novamente, olha só. Nutrição, exercício, água, sol, temperança, ar, descanso, confiança. Entenderam o que é tratamento? Como é que funciona? Se o gel polifórmico não for colocado na vértebra certa, pode prejudicar a pessoa? Pode. Sabe por quê? Porque não vai acontecer nada. E se não acontece nada, você prejudica uma pessoa. Volto a te recapitular então aqui. Ó. Entra no Centro Ravid, adquire o curso Localização de Vértebras da Coluna. Eu sei que é coisa barata, certo? Lembra que eu comecei contando as 2 pessoas que eu atendi, as 2 mulheres? Naquela época eu não tinha isso daqui, ó. Portal do tempo que contém acetilcolina e me dá liberdade e felicidade, nem proteção e equilíbrio que me gera segurança e confiança. Temos mais 10 minutos. Nós estamos acostumados a conhecer o tempo como uma linha reta, tá? Passado e futuro,
que é o tempo linear. Só que não existe esse tempo linear, porque hoje você está construindo o teu futuro. Quando você tem uma doença, você está se autopunindo por algo do passado e você não vive o presente. Você recorda o passado negativo e tem expectativa e ansiedade em relação ao futuro. Quando você faz uma análise irídea e prescreve acetilcolina, você rompe as informações negativas do passado, começa a viver o presente, a reinterpretar um trauma. Terapia ágil, acetilcolina, liberdade de ação e pensamento, perdão a si mesmo. Todo doente deve aprender a se perdoar. Eu utilizo muito a neuroacústica aprendendo a gostar de si, tá? Porque ali, além da acetilcolina, você vai aprender a perdoar. Então, aqui eu tenho acetilcolina e trago a pessoa para viver o presente, reinterpretando o trauma. Eu sinto muito quando eu observo aquelas senhoras que eu falei, naquela época não existia uma tecnologia e uma terapia desse tipo. Eu me lembro que há 5, 6 anos atrás eu falava sobre nanotecnologia, que é a composição do portal de proteção. Essa semana no jornal passou toda uma colocação em prática da nanotecnologia, tá bom, pessoal? Proteção e equilíbrio. Terapia, proteção e equilíbrio para restaurar confiança, ação e intuição. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vocês lembram que eu comentei agora há pouco ali em cima? Ó? Nutrição, ar, sol, né? Temperança, confiança, alimentação. Você faz isso? Não faz. O teu paciente consegue fazer isso? Não faz. Sabe por quê? Porque ele se impressiona com o que os outros falam. Todo doente tem que ter uma introspecção e uma forte vontade de viver, que é revelado por um objetivo. Porque chega uma pessoa para visitar e fala assim, nossa, fulana, como é que você está? A pessoa não quer nem falar do câncer de mama com a vizinha. Nossa, mas hoje você está tão branca. E a pessoa cai. Proteção e equilíbrio contém noradrenalina e evita que a pessoa absorva essa suscetibilidade mental negativa. Tá? Então aqui tem a descrição de como se tratar. Tá? Transtorno de ansiedade, fobias sociais, medo de falar em público, baixas defesas psíquicas, físicas e espirituais. Tem muita coisa por aí acontecendo. O que você indica para Parkinson? Nós estamos falando hoje de câncer de mama. Na próxima semana poderemos falar sobre Parkinson. Hoje é câncer de mama. Ok? Então eu tenho aqui o Master, que vai trabalhar o sistema glandular, vai entrar nos nódulos linfáticos, oxigenação, desintoxicação, circulação e nódulos. A OPI da pessoa correta, por que eu vou ter que passar a OPI correta? Para alcalinizar o sangue, fazer o crescimento do telômero e fortalecer o benefício da genética dos meus antecessores. Aqui você tem a explicação do que é um telômero, da onde ele entra no DNA da pessoa e de por que ele tem esses nomes, tá certo? O que são essências flor de íris? Pessoal, eu quero só fazer um parênteses, porque essa árvore aqui, ela está se acabando. Infelizmente, o ser humano, é incrível o que ele faz, né? Então, o Croton Elixir, junto com acetilcolina e noradrenalina, ele dá um start muito grande. Hoje nós temos grande dificuldade de encontrar. Tá? Então, voltando, todo tratamento de câncer de mama, se eu estou atendendo, se a pessoa já fez a extração da mama, se a pessoa está passando por quimioterapia, eu utilizo portal ou proteção, ou utilizo os dois se for necessário, quando tem um ângulo de fluxo baixo. A OPI e o Master é essencial. O toque com gel polifórmico na pessoa é fundamental. Tá? E eu utilizo muito a seiva do Amazonas. Aí eu trato câncer de mama. Certo, pessoal? Então aqui você pode estudar sobre o Croton Elixir à vontade. Isso é uma matéria riquíssima. Eu tenho feito alguns estudos com o INPE, o Instituto de Pesquisa, o INPA, Instituto de Pesquisas do Amazonas.
ok? Por que o gel proteção aplicado diariamente entre as sobrancelhas parece nos dar mais clareza? Olha, você vai ter um resultado muito melhor se você passar entre as sobrancelhas o gel Master. O gel proteção você passa no timo e na garganta. O gel Master no timo e na meio da testa, que vai pegar hipotálamo e hipófise. O gel portal no timo e na região umbilical. Tá certo? Isso é muito importante observar. Não vai passar os 3 gel para a pessoa. É um gel. A área da íris, se for do superego, do ego e do id, vai ter maior número de sinais que indica qual a carência de gel que a pessoa tem. Ok? Então, se você já está tendo resultados positivos, passando proteção e equilíbrio entre as sobrancelhas que atua no hipotálamo e epífise, experimente utilizar o gel Master no timo e na epífise. Você vai ter resultados incríveis. Não, sangue de dragão não é uma outra substância. É uma das árvores do crop elixir que vem, se eu não me engano, da Colômbia. Eu utilizo muito da Amazonas, nossa brasileira, uma região onde a qualidade é muito boa. Eu só me lembrei de uma outra coisa aqui que uma vez me chamou muita atenção, que eu estava em Rondônia. Tem muita gente misturando óleo de cozinha no óleo de copaíba, tá, pessoal? Como tem a seiva do Amazonas, tem muita gente misturando outras coisas junto. São pessoas, não sei qual que é o benefício que elas acham com isso. Mas muito cuidado. Se é uma coisa que eu sou muito exigente, é qualidade. E os meus colegas, os mais antigos, sabem disso, que eu nunca abri mão, nunca abrirei mão de qualidade para um doente. Tratamento caro é tratamento que não resolve. Isso é importante. Tratamento caro é tratamento que não resolve. E tratamentos bons, com uma boa consulta, fazem verdadeiros milagres. Eu sempre, quando eu abro minha sala de manhã, eu peço a Deus assim, Senhor, que seja feito segundo a sua vontade para a glória de Deus Pai. E vou trabalhar direito. Porque eu posso rezar o que for. Se eu não trabalhar direito, meu amigo, nem Deus olha para mim. Microsemiótica irídea flor de íris. É a medicina do coração e da mente. A íris é um fabuloso espelho onde podemos ver refletido as sutilezas da vida. Através da íris podemos ver como transformar os desequilíbrios físico, mental, emocional e espiritual. A íris nos leva da compulsão à dádiva, da divisão à totalidade. A íris é a minha vida, a íris é o meu mundo. É um prazer poder passar tudo que eu souber sobre a íris. É uma alegria saber que tem muitos jovens estudando íris. É uma alegria saber que tem muitos médicos, muitos terapeutas se aprimorando e se aprofundando na verdade. Eu desejo a vocês uma ótima semana, na paz de Deus, tudo de bom. Sirvam a humanidade. Aí vocês vão estar servindo ao Ser Supremo, a Jeová, a Deus, ao Cristo. O que você precisar, a gente está aqui para ajudar. Mas nós só ajudamos na verdade. Eu posso parecer chato, intransigente, meus colegas sabem disso, mas só a qualidade e a boa consulta é que ajuda as pessoas. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima semana.